Pro lado de cá, porque agora, no Cidade Alerta, a gente vai falar sobre o casal de franceses que foi encaminhado ao DAGV. Me dá as imagens, por favor. Após ofensas a uma funcionária de um hostel na Orla da Atalaia, na zona sul aqui de Aracaju. Segundo a vítima, os turistas ficaram bravos porque o estabelecimento não tinha quartos disponíveis para estender a diária. E por causa disso, eles dois teriam chamado a mulher de macaca e burra. É isso mesmo que eu já falei aqui, macaca e burra. A pessoa trabalhando e teve que ser obrigada a ouvir essas palavras. Isso não pode ficar assim. Você confere os detalhes agora na reportagem do Leonardo Barreto. É um procedimento bastante comum, chegar em um hotel e tentar estender a diária. Mas nem sempre o hotel tem quarto disponível para atender a esse pedido. E foi isso que aconteceu em um hostel aqui na Praia da Atalaia, na zona sul de Aracaju. Dois turistas franceses estavam hospedados, tentaram estender a diária. Não era possível. Foi quando a confusão começou. Uma agente de reservas foi agredida verbalmente. Vamos ouvir o que ela disse. Você tem 11 anos que trabalha com hotelaria, já passou por isso em algum momento? Nunca fui xingada, nunca fui humilhada por ninguém. Diante disso, como é que você se sente? Fiquei triste com a situação, né? Porque isso nunca aconteceu. Eu já ouvi vários casos e não queria estar no lugar, passando por isso. Estar ali no seu local de trabalho, ser chamada de burra e macaca. E agora você pretende levar esse caso adiante? Pretendo. Ela nos informou que, numa discussão entre eles, que ele nos alegou que tinha contratado duas diárias e quando chegou lá na hora se surpreendeu, porque ela só tinha disponibilidade para uma. Então, em uma discussão calorosa, ele chegou a proferir que ela era uma macaca, analfabeta, burra, que não tinha capacidade nenhuma de estar na posição que ela estava ali, né, como atendente. Ela se sentiu ofendida, disse que iria procurar o dono do estabelecimento, né? E o turista novamente, de forma, digamos assim, mal educada, grosseira, se desfez e disse que então ela fosse procurar o macaco maior, que no caso era o dono do estabelecimento, né? Diante disso, a gente vislumbrou como uma atitude típica, tipificada como crime de injúria racial, e nos deslocamos até a delegacia de atendimento ao grupo de vulneráveis. Diante da confusão, hóspedes acionaram a polícia militar. E a confusão veio parar aqui, na delegacia de atendimento a grupos vulneráveis. O turista que teria agredido a funcionária do hostel foi detido. Prestou depoimento aqui durante 1 hora, a vítima também. Ela saiu, conversou rapidamente com a nossa equipe, ele deixou a delegacia e minimizou o caso. O que foi que aconteceu? Você pode falar com a gente? Sim, eu não falo bem, porém foi só um incidente, uma coisa que mal entendido. Foi um mal entendido. Foi mal entendido. E agora, o que fazer? Nada, eu vou. Obrigado. O caso foi classificado como injúria racial. O turista francês, que fala português muito pouco, foi condenado ao pagamento de fiança e foi liberado. Da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis em Aracaju, Leonardo Barreto para o Cidade Alerta. Quero dizer a esta mulher, incentivá-la a levar o caso adiante, porque isso não pode ficar impune. E quero dizer aqui que somos competentes, somos responsáveis, somos trabalhadores e estamos aqui para recepcionar qualquer um. Agora, a tua arrogância tu coloca dentro da tua bolsa e leva para o teu país. Não venha para cá, não. Se fosse um brasileiro fazendo isso lá fora, aí eu queria ver o que é que aconteceria com a gente. Não é isso? Ia ser liberado logo de imediato? Não, ia para a cadeia. Até passar o trâmite todo, aí entra Itamaraty, entra consulado, entra o que for, e o brasileiro lá, sofrendo, lá fora. Aqui, não tem nada não. Repito, brasileiro merece respeito, sergipano merece respeito, somos nordestinos, trabalhadores e honestos. E reforço de novo, a tua arrogância tu coloca na tua mala e leva para o teu país, porque eu continuo falando sobre esse caso. O Cidade Alerta vai abrir espaço aqui para debater. Você viu ali na reportagem do Leonardo Barreto que isso ficou classificado como injúria racial.
Ano passado, aqui no estado, foram registrados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal mais de 100 boletins de ocorrências referentes aos crimes de racismo e injúria racial. Sabe a diferença entre esses dois casos? É sobre esse assunto que eu vou conversar agora aqui no estúdio do Cidade Alerta com o advogado criminalista Aloísio Vasconcelos. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigado mais uma vez por trazer esse esclarecimento. Boa noite, primeiramente. Qual é a diferença? Boa noite, Diego. Boa noite a todos os telespectadores de Sergipe que nos assistem. A diferença básica do crime de racismo para o crime de injúria é que o crime de racismo é o crime mais abrangente. Enquanto o crime de injúria, a lei protege tão somente a indivíduos, a pessoas ofendidas, a pessoas determinadas. Foi o que aconteceu no caso dos turistas. Ele fez a ofensa a duas pessoas. Já o crime de racismo é quando existe pessoas de formas indeterminadas, toda a sociedade, toda a coletividade. O crime de racismo é tratado pela Lei 7.716. Já o crime de injúria racial é tratado pelo Código Penal no artigo 140, parágrafo 3º. Cabe fiança, já o crime de racismo não cabe fiança. O crime de racismo, ele também tem um tratamento constitucional. A Constituição fala que ele é imprescritível e é inafiançável. Já a injúria racial, cabe fiança. A vítima ou ofendido, no caso de injúria, tem que ir na delegacia, prestar uma ocorrência, depois tem que entrar com ação pública condicionada à representação. Já no crime de racismo, quem toma toda a providência é o Ministério Público, porque a ação penal é incondicionada à representação, ou seja, não depende da vontade da vítima no crime de racismo, diferentemente do caso do crime de injúria racial. Aí a gente pode colocar os dois casos como preconceito ou não, é diferente? Tanto a Lei 7.716 quanto o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, falam da questão do preconceito, visam a combater o preconceito. Infelizmente, como você bem pontuou aqui, o Código Penal trata de forma mais branda do que a lei. Mas tanto a Lei de Racismo, a Lei 7.716, quanto o artigo 140, parágrafo 3º, tratam da questão do preconceito, seja enquanto a raça, etnia, cor, e até mesmo algumas decisões recentes, até mesmo orientação religiosa e também orientação sexual. Existe alguma diferença por eles serem pessoas estrangeiras, serem de outro país e terem cometido essa prática aqui no nosso? Não. O Código Penal não faz uma distinção, nem agrava, nem ameniza a pena ser imposta a quem comete essa figura típica. Senhor Aloísio, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta Sergipe. Uma ótima noite para o senhor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Camerão, por gentileza.